posso considerar uma limpeza de dados assim, ó, a minha caixa de entrada de e-mails, ela tá cheia. Daí eu vou lá e deleto todos eles e espero vir reminders. E vai vir reminders só dos importantes, né? Quem realmente precisa da minha resposta. Isso é uma limpeza de dados? Posso considerar? Não. Deletar minha caixa de entrada? Não é uma limpeza de dados. Porque daí só vem o que é importante de volta na cobrança. Seria ótimo, né? Seria lindo, Não. né? Teus e Tons. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons aí, podcast que visa simplificar a forma com que a gente debate comércio exterior aqui no Brasil e no mundo. Antes de chegar nesse tema, cara, recadinho de sempre, escrito pela nossa Ju aqui. Vai lá no nosso canal no YouTube, compartilha, curte, vê os outros episódios, passa esse conteúdo para as outras pessoas aí na sua empresa, ou enfim, na tua roda de relacionamento. Porque a gente sempre tem novidade e está querendo aí simplificar a forma com que se debate comércio exterior. Nada mais justo do que dividir esse conhecimento entre mais pessoas. Cara, eu acho que todo ouvinte do Teus Tons, ele já sabe que nós temos uma queda aí por tecnologia. A gente gosta muito desse assunto, a gente fala bastante aí até fora dos episódios, mas no Teus Tons especificamente a gente fala não só sobre comércio exterior, a gente acaba falando sobre marketing, tecnologia, etc. E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma das áreas da tecnologia, ou algumas das áreas da tecnologia, que é mais automação e visibilidade, né? Novamente, hoje, eu acho que faz parte da sustentabilidade de um negócio ter automação e visibilidade. Mas a gente vai discutir aí durante o processo, e para isso eu trouxe alguns especialistas aqui, um já conhecido e um internacional, fazedor de absinto, né? Vamos chamar assim. Nossa, muito chique esse episódio. Pois é, cara. Bom, vamos começar com as apresentações deles aqui. Sig, te apresenta aí, por gentileza. Fala, galera, aqui é o Sig, já velho e bom conhecido deste podcast. Sou da área de computação, né? Tenho formação na área de ciência da computação e mestrado e doutorado na área. E hoje estou CEO da Maya Technologies, uma empresa que visa aumentar a performance das empresas B2B. E hoje a gente está aí para falar um pouco sobre automação e ver como a gente pode contribuir de alguma forma com o conhecimento, elevar o conhecimento de quem está nos ouvindo e vendo aí. Lavando louça ou, né, dirigindo o carro. Dirigindo, tomando um absinto. Depois a gente explica a história do absinto pra alguém. Vamos, a gente chega lá. Mas vamos embora. Agora aqui do lado dele a gente tem o Pierre. Pierre, te apresenta aí, por gentileza. Boa tarde a todos, sou o Pierre Jacquin, tá? Internacional, que você fala. Falando português ainda. Radicalizado no Brasil, faz 10 anos no Brasil. Hoje eu cuido da Project 44 na América Latina, tá? Que é uma tecnologia de visibilidade de automação, tá? Para melhorar a eficiência, mas vamos falar depois. Enfim, eu sou formado em administração e marketing, tá? Trabalhei muitos anos na França, na Europa, antes de chegar aqui. Também, em paralelo, sou apaixonado por vinho e tenho uma vinícola de champanhe na França. Olha aí, nossa, aumentou o nível agora. Chique. Muito bom, cara. Um dia a gente chega lá. Mas a gente já tá com o networking bem legal, Eu tenho uma cervejaria na região, porque o cara tem uma região de champanhe. Aqui tem cerveja muito boa. Então, um dia a gente chega lá, tá? Assim, por enquanto a gente tá fazendo um podcast. A Sambir tá daqui, a Sambir é boa. É boa? Gostou? Gosto. Então aí, ó. Saint Beer é da região, acho que é de Joinville, se não me engano. É daqui da região. Enfim, que massa. Bom, pra quem não me conhece, sou o Arlon, host aqui do podcast, sócio na Royal Cargo e da Maya. Toca a vinheta aí, bora pro tema. Senta que lá vem a história. A gente fez absinto em casa. Sabe? Absinto, Meu Deus do céu. Sério? Sim. Da minha região. Qual grau alcoólico? Uns 70, né? Depende. A verdadeira absinta você tem 55. Tá. Porque ao final não é o grau de álcool que tem impacto sobre você, tá? É a molécula dentro da absinta, tá? Estava conversando com um cara a semana passada que é um produtor da absinta no Brasil. Ok. Tá? O cara fazia, tá? Enfim, foi muito conhecido porque o Van Gogh perdeu a orelha, tá? Mas é mais para a molécula que o grau de álcool ao final. Olha só, aula de química aí. Pois é. Muito bom. Podemos falar de flor, plantas. Mas assim, deixa doido igual, sendo a molécula ou o grau alcoólico, tu fica doido. Gente, antes de começar aqui o episódio, eu queria perguntar para quem tá nos ouvindo aí se você já utiliza algum tipo de automação. Porque a gente vai bater um bate-papo para isso e vai tentar explicar como ela pode simplificar ou até a visibilidade, ela pode trazer melhores tomadas de decisão e etc. Eu tenho um dado aqui interessante que é de acordo com o International Data Center, IDC, a esfera global de dados vai crescer para 163 zettabytes até 2025.
Isso equivale a uns 163 trilhões de gigabytes, ou 10 vezes mais o valor registrado em 2016. Já falam que a gente já gerou num ano mais dados do que, sei lá, a Roma antiga inteira, anos, né? Sei lá, tem uns dizeres assim. E a nossa pergunta que fica aqui é assim, como é que a gente vai lidar com essa chuva de dados num geral, né? E vou deixar vocês tranquilos que nós vamos discutir sobre isso agora e vamos tentar te ajudar aí nesse caminho de como faremos isso. Mas antes, eu quero começar fazendo a primeira pergunta, daí vai para os meus convidados, assim, eu tenho eu acho que é a melhor função do mundo aqui, porque eu pergunto e só tenho que ouvir a resposta Só jogar bola. É fácil, não precisa estudar, tá? É mais tranquilo, né? Mas enfim. Gente, o que é considerado automação e o que é considerado visibilidade na opinião de vocês? Assim, como é que vocês enxergam os conceitos desses dois tópicos aí? Quem pode me ajudar? Acho que o Pierre vai ajudar. Tu vai passar também a bola? Toquei. Tá bom. Peguei a bola. Vamos lá. Primeiro, quando você olha o mercado, estamos vendo uma digitalização. Tá? Certo. Acho que o Covid mudou muitas coisas e até a consumação do e-commerce aumentou bastante a digitalização. Tá? E todos esses dados representam coisas que como tratar. Tá? E quando você pensa isso, quando eu penso automação, eu penso como eu consigo escalar uma operação. Tá? Porque, ao final, a automação é uma base, tá? Que permite aumentar a produtividade, tá? Baseado sobre melhor processo. Tá? Por isso, acho que é um caminho, tá? Um caminho que, começando a entender um pouco a paisagem de uma empresa, tá? Processar, departamentalizar e começar a retrabalhar essa informação para melhorar a coisa, tá? Legal. Acho que, por isso, atrás da automação, os resultados mais fáceis que eu falei é toda a parte de produtividade. Mas isso, consegue ajudar sobre um monte de outros domínios, tá? Que pode mudar, a visão da sua empresa, mudar a partir da tecnologia, tá? E quando você falou um pouco dos dados, tá? Que estão se multiplicando, tá? Hoje, se pensamos, tá? Oferecer soluções para nossos clientes. Eu vou pensar um pouco uma operação do Comex, tá? Por exemplo, tá? Hoje, os seus clientes têm, um cliente que começou com você há 10 anos atrás, pode ser que tinha 2 embarques por ano, tá? Agora tem 20, 100 por mês, tá? Como você consegue ter uma melhor automatização das informações, tá? Como você começar a organizar os dados para que você consiga tomar decisões mais proativamente, tá? Tá? Por isso, muda um pouco esta reatividade, tá? Para começar a classificar toda a informação e usar a informação a um benefício da sua operação. Bacana. Eu acho que aqui tem duas coisas. Uma que foi a leitura inicial que você fez da quantidade crescente de dados. Sim. Eu acho que isso é uma coisa. E a outra é a questão da automação em si. Para mim são coisas distintas, porque a quantidade de dados, que é como o PR falou agora, está aumentando cada vez mais, você fez essa leitura também, e a gente não tem nem noção do que é um zettabyte, né? Mas é uma coisa muito grande. Aí. E aí eu acho que tem uma preocupação e a gente vai entrar depois nessas questões. Hoje você tem muito dado na empresa, muitos dados, mas e como usar eles? Eles estão limpos o suficiente para você processar eles? Então, isso eu acho que é uma conversa aí que a gente vai, ao longo desse nosso papo hoje, se debruçar um pouco. Mas voltando para a pergunta em si, que é a questão de automação, concordo também com o PR, é a questão de processos. Automatizar é deixar automático um processo que hoje não é automático, ou seja, que é manual. Então, se você hoje, por exemplo, faz follow-ups utilizando uma planilha de Excel, um e-mail e uma pessoa tendo que fazer esse meio de campo e você coloca depois uma máquina para fazer isso, um software, um robô, etc e tal, você automatizou, você deixou algo automático. Mas aí existe uma premissa para você conseguir chegar nessa automação, que é ter processos bem definidos. Isso é algo que eu quero bater na tecla aí até o final, que é assim, se você não souber exatamente como funciona o teu fluxo, você não vai ser muito infeliz no processo de automação. Sim. E o contrário também é verdade. Quer dizer, se os teus processos estão bem definidos, você sabe todos os vieses, vai ser mais fácil automatizar. Se tem muito jeitinho no teu processo, cara, primeiro padroniza o teu processo para depois buscar automação. Acho que é mais nesse sentido. Sim. E aí, claro, que o resultado vai ser a alavancagem de performance e entre outras coisas. Mas é completamente isso. Ao final, o processo é a base, tá? E, enfim, tem um jeitinho brasileiro que falamos, mas volto sempre a qual é o objetivo final,
tá? Como consigo fazer este objetivo e repetir este objetivo muitas vezes, milhões de vezes, tá? E isso, a partir do momento que você tem a base da informação, consegue definir o processo, entender qual é o objetivo, você consegue criar automatização. Mas é uma construção, tá? É uma construção do analista baseado sempre à base que você falou, o processo, tá? E não tem empresa hoje que pode escalar, tá? Somente com jeitinho. Exato. Que deve ser o que é comum aqui no Brasil, porque eu tenho certeza que chega um chefe ali pro seu colaborador e fala assim, cara, a gente precisa automatizar isso aqui, mas não tem um briefing contando por quê, como, onde, o que tem que fazer ou não. E aí vai gerando as frustrações aí. É que o princípio da escalabilidade está na organização, né? Você não consegue escalar alguma coisa que é personalizada. Exato. Se você tem, eu vou voltar nesse exemplo, né? Se você tem para cada cliente um tipo de negociação diferenciada, e eu tô só de valores, né? Nem tô indo muito complexo aqui em produto e tal. Vai ser difícil você colocar isso numa plataforma para ser escalável, né? E automatizável. Então, eu acho que aí precisa ter até um repensar de modelo de negócio, que é a questão do objetivo. Eu acho que você tocou um ponto bem interessante, especialmente você na tecnologia. Se você falar de plataforma, tá? Uma plataforma que a coisa que tem que evitar e até para todos os empreendedores que estão escutando, tá? Acho que tem que evitar a customização. Tá? Porque você começa a fazer uma coisa para agradar uma pessoa, tá? Mas ao final, para esta pessoa, ele quer o copo vermelho, tá? E outro quer o copo amarelo, só que você não consegue padronizar, não consegue escalar a plataforma e entra numa dificuldade. Por isso, cuidado, especialmente na parte tecnológica, tá? Pensar sempre como eu consigo fazer uma plataforma que vai escalar baseado sobre necessidade do mercado versus a necessidade do amigo, tá? Que quer uma coisa diferente. Sim, tá? Exato, claro. Exato. Assim, e uma das coisas eu acho que a gente vai comentar também é a parte dessa visibilidade, né? Que daí para mim é mais como tudo isso que a gente faz no dia a dia pode ser vista de uma forma útil para a tomada de uma melhor decisão ou até ela mais rápida, mesmo que não foi a melhor decisão tomada, eu acho que ter mais materialização do que você fez ou o que deixa de fazer, certo? Perfeito. Então, vamos dizer que o casamento desses dois aí, uma boa visibilidade com uma boa automação, traz mais efetividade para a tua empresa e isso te traz uma série de benefícios, vai. Me conta um exemplo de automação aí, por favor. Alguma coisa que vocês veem ou que já veem, que já é comum no mercado e de repente vocês... O nosso ouvinte ainda não reparou que aquilo é uma automação de alguma forma. No mercado de Comex, eu acho que a gente tem algumas, né? Por que eu estou falando de Comex? Porque o principal ouvinte nosso aí é quem está trabalhando ou pretende trabalhar no Comex. E o follow-up, por exemplo. Follow-up que é aquele acompanhamento das cargas, né? Da posição delas, etc. e tal. Existem ainda muitas empresas que fazem um processo manual de atualização via WhatsApp, te liga, te manda um e-mail e tal, mas quando a gente consegue colocar isso dentro de um sistema integrado, em que o sistema automaticamente vai disparando esses e-mails para chegar na tua caixa sem a necessidade de uma interação humana, é um exemplo de automação. Não necessariamente visibilidade, né? Quer dizer, tem até uma certa relação, mas eu entendo mais a visibilidade do processo aqui quando um gestor, por exemplo, de uma empresa que está fazendo follow-ups, ele está vendo, todo mundo está recebendo os e-mails, 10% deles não abriram o e-mail, Isso, no meu entendimento, é aquela visualização de KPIs, né? De quem está vendo, né? Versus automação. Acho que aqui é um exemplo, não sei se casa. Claro. Acho que, enfim, complementando um pouco o que você falou, acho que a visibilidade serve à automatização. Tá? Vou voltar sobre um exemplo super simples de automatização. Por exemplo, vamos chegar ao fim do ano, tem todas essas festas, Natal, tudo isso. Por isso, a automatização vai ser, um grande varejista vai fazer as importações, tá? De um monte de produtos, tá? E a partir dos produtos que vão chegar, já fazer o planejamento automático para as diferentes lojas, tá? Para ter o estoque disponível em função da demanda, tá? E para fazer as vendas. Isso, para mim, é automatização do processo baseado sobre um produto que está chegando, por exemplo, de fora. Quando você começar a colocar a visibilidade, tá? Ela, depois, é um tema grande, mas ela permite, tá? Não somente de saber, tá? Onde está a carga, tá? Mas começar a integrar esse dado de quando vai chegar a carga para que eu consiga automatizar o meu processo de recepção da carga, de planejamento, e pode ser, pegando este varejista, planejamento para automatizar
como vou distribuir esta carga para as diferentes lojas, quando e ter um fluxo mais rápido. E quando você começar a melhorar este processo, a ter uma maturidade, pensando neste exemplo, ok, eu sei agora que o meu barco vai chegar no porto de Itajaí amanhã vai ser complicado. A segunda-feira, a segunda-feira, eu sei quanto tempo eu preciso para descarregar o container, eu sei quando o caminhão tem que ser, na hora certa, e já faço todo o planejamento de distribuição e de transferência dos produtos. E assim você começa a usar, toda a parte da visibilidade, para fazer um planejamento de venda, usar já o estoque, o seu container se transforma já em centro de distribuição flutuante, que está no barco, porque você tem quais são os SKU, quais são as quantidades, quais são os produtos que vão chegar, e já começar a fazer este planejamento de venda. E isso, por isso, a visibilidade serve o processo de automação, para mim. Show de bola. Mas isso parece até um sonho de consumo, né? Porque sim. você ter tudo isso automatizado num tempo justo, né? Porque a gente fala muito de Lean Manufacturing, que é a manufatura enxuta, né? Que os japoneses já implantaram há muito tempo, então na organização você tem lá praticamente estoque zero, uma máquina trabalhando atrás da outra com alta eficiência e tal. Mas a gente normalmente não vê isso acontecendo no transporte. Claro. Deixou na frente da porta para alguém coletar, já não tem mais Lean por um processo padronizado, enxuto. E é isso que você está falando para nós aqui, é quase que uma meca, né? Quase Sim, mas vamos ver um pouco a evolução, enfim, fazer um pouco de história, A evolução da logística dos últimos anos, Bora. E primeiro, acho que a logística, ou a supply chain, enfim, como chamamos isso, ao final evoluiu bastante. E quando evoluiu bastante, acho que agora está vista como estratégico para a empresa, que não estava o caso antes, Antes era, cada logística é o cara que vai despachar e ponto. Depois... Viramos rockstars, então, agora. Eu acho que sim, Já tem um podcast. Claro. Podcast, banca. Vamos começar a dar autógrafo. Achar que é famoso, todo mundo já acha, né? Agora só falta alguém pedir um autógrafo, né? Mas brincando um pouco, falamos um pouco sobre qual é o impacto do Amazon, que trouxe. E eu pego o exemplo da Amazon porque transformou a logística no B2C, mas transformou também o posicionamento da logística dentro da empresa, Eu vou ilustrar isso hoje. Quando você está nos Estados Unidos, você vai na Amazon, por quê? Porque você tem uma conveniência, A conveniência é que, eu quero não pagar o frete. Tem o Amazon Prime, eu vou receber. Perfeito. Eu quero receber em 2 horas, porque eu comprei um telefone, e meu telefone não está funcionando mais, Não tem um problema de pagar, se eu recebo em 2 horas, porque eu preciso, porque vai me ajudar no meu trabalho, minha produtividade, meu WhatsApp com os amigos, Exato. Mas por isso, você começa a colocar a conveniência. E se eu pego isso, fazer uma transcrição no mercado brasileiro, porque acho que é interessante isso, Você vê todos os marketplaces, brasileiros, que são o Mercado Livre, o Via Varejo, o Magazine Luiza, todos grandes, tem um monte. Ao final, por que você vai escolher o amarelo ou o azul? Os produtos são os mesmos. A televisão Samsung é a mesma, Desculpe, falando um pouco de publicidade. Claro. Não, depois a Samsung paga para nós, não tem problema. Faça o clipe agora, Isso é legal, né? Para o podcast, passa um clipe da Samsung e tal, a gente ganhar com Inclusive, isso. Inclusive, a nossa TV aqui é Samsung, a Samsung paga nós. E ao final, o que vai ser a diferença da sua escolha, A conveniência. Se você pode receber este produto em um dia, o outro produto em 10 dias, acho que vai mudar completamente. Claro. Por isso, voltando um pouco a este tema para nós que somos mais B2B, acho que a visibilidade hoje, vai trazer também esta automatização, Como eu consigo me diferenciar da competição? E falo isso porque tem, primeiro, a coisa que se olhamos na parte B2C, tem a visibilidade da informação, Você tem uma comunicação com o cliente mais proativa, não reativa, Claro. E já hoje no B2B, quantos
teus clientes te ligam todos os dias para saber a posição. Está acontecendo. Está acontecendo. Claro. Por isso, começar a mudar, tá? E acho que é só o início do processo, tá? Onde tem um monte de benefícios sobre depois como evoluir este caminho da visibilidade. Eu gosto também de falar de automação e visibilidade no Comex, né, focado nesse assunto, de cadeia de suprimentos num geral, pelo fato de que a gente tem muito player envolvido, né? Então, quando tem muita gente envolvida, ruídos de comunicação acontecem se nem todo mundo está olhando a mesma coisa, da mesma forma, né? Então, às vezes eu vou te dizer que a carga vai chegar amanhã e para o SIG, que é o próximo da cadeia, eu chego e falo daqui a 2 dias. Já dá problema? Se está todo mundo olhando o mesmo lugar, pode se planejar melhor e se preparar para aquela situação, eu acho, mais efetivamente, assim. Então, eu acho que por isso que o Teus Tons bate tanto nessa tecla, assim, de coisas. A gente fala em aumentar a efetividade e que o Brasil é difícil, é burocrático. Bom, mas a gente tem ferramentaria hoje que já dá para ajudar. Não é ainda da forma com que o Pierre comentou, esse é ainda o mundo ideal, mas está sendo construído e dá para participar disso, e dá para chegar lá, e dá para melhorar, e dá para dar feedback, dá para fazer bastante coisa, eu acho, ainda nesse mundo, principalmente entre visibilidade e automação aí. Eu até vou dar alguns outros exemplos que eu tenho aqui de automação, mas, por exemplo, o atendimento ao cliente é isso, quando você entra lá num site dessas grandes varejistas e vai falar com o chatzinho deles ali, tá automatizado, tem perguntas e respostas já feitas ali. Aqueles e-mailzinhos que você recebe depois da compra dizendo tua carga saiu, tua carga foi expedida e tal. Tudo isso faz parte de uma automação feita para trazer a conveniência que você falou, ou trazer, quem sabe até, eu acho que uma redução de custos e de carga de trabalho da própria empresa que está te prestando aquele serviço ou aquele produto daquela forma, né? Exato. Agora, o que fica, assim, para mim, para a gente começar a entrar mais a fundo desse assunto e a necessidade, assim? Vamos falar primeiro de automação. Qual é a real necessidade de automação nos dias de hoje? Tipo, a gente sabe que o futuro utópico lá é como se fosse assim, um cara faz um pedido e ninguém mais toca em nada e a automação chega lá. Mas qual a real necessidade hoje da automação? O que vocês veem aí das dificuldades dos clientes de vocês, enfim, da galera que está ao redor de vocês sobre? De novo, eu acho que tem muitos benefícios, né? Um deles é a questão da escalabilidade, que eu comentava agora há pouco, quer dizer, quanto mais automatizado o teu processo, mais escala você ganha, mais cliente você ganha, mais dinheiro entra. Acho que é uma matemática muito simples aqui, né? A outra é a questão de timing, que foi o exemplo da Amazon que o Pierre trouxe, que é, por que a gente escolhe hoje uma empresa como a Amazon, por que a gente manda por um Sedex, etc e tal? Porque ele vai chegar com mais eficiência. Ele chega como chegaria numa encomenda normal, mas chega com mais eficiência. O que é eficiência nesse caso? É tempo. Então, se você tem dentro da tua organização diversos processos que estão encadeados, se você demorar de um dia para outro para que as pessoas vão recebendo essas informações, vão respondendo e repassando à frente, eventualmente você tem um processo que está em 7 dias e que o teu cliente só vai receber a resposta depois de 7 dias, porque tem que passar por toda essa galera que tem que fazer. Então, para isso existem ferramentas possíveis de você implantar na tua empresa que são relativamente simples. E algumas delas, até para citar alguns exemplos aqui, são as ferramentas de BPM, que é Business Process Management, que são as ferramentas de fluxo de trabalho. Ou também, desculpe o inglês aqui, mas é workflow, assim que você vai encontrar no mercado, que é workflow. Fluxo de trabalho. Ou fluxo de trabalho. O que faz uma ferramenta como essa? Ela te deixa fazer uma espécie de uma programação totalmente alto nível, quer dizer, você não precisa ser técnico para você programar os disparos de e-mail, troca de bastão entre setores. Você consegue colocar caixinhas, dizendo, tá aqui, ó, esse aqui é o processo de expedição, esse aqui é o processo de embarque, esse aqui é o processo de aéreo, emissão de BL, sei lá o quê, taranã. Você conecta com algumas flechinhas, diz quem vai receber e-mail e tal, e as pessoas, por um simples processo de recebimento, de check no e-mail, né? Ele chega lá no e-mail, clica no botãozinho, ele já passa pro próximo que já recebe do e-mail dele ou no celular, ele já dá um ok, já vai para... Quer dizer, existe uma ferramenta ou um framework de trabalho que você pode implantar na tua empresa e que chega nesse ganho de performance que eu comentava, né? Eu aqui fui do ganho para a ferramenta, né? Mas eu acho que o principal aqui é essa questão que eu falava da escalabilidade e eu acho que da performance. Eu acho que são 2 pontos aí que eu queria trazer. Necessidades. Você é um pouco mais dramática, tá? Eu acho que é uma coisa de sobrevivência, tá? Para as empresas, tá? Vou ser bem sincero, hoje vimos que a digitalização, as empresas que não entraram neste modo, hoje estão atrasadas, tá? Isso quer dizer aqui que você não consegue ter automação do processo, porque eu estava falando, tá? Tem ainda muitas empresas que trabalham com papel todo, tá? Não é uma coisa boa para a sustentabilidade, mas o pior é que você não consegue automatizar as coisas, tá?
E, enfim, uma pessoa que hoje faz isso na mão custa muito mais caro, tá, que um processo automatizado. Claro. Tá? E quando você tem um processo automatizado, você começa a ter economia de escala. Tá? E quando a empresa que são competidores se posiciona com toda esta automatização, tá, e você fica do outro lado sem automatização, você consegue sobreviver alguns tempos. Mas se isso não se transforma, tá, você vai morrer. Por isso, acho que na versão um pouco mais sombra, acho que é um passo obrigatório para continuar nesta evolução do mercado. E tecnologia, tá? Falamos muito do processo, automação, mas atrás disso a base é processo de tecnologia. Tá? A tecnologia, tá, faz que a velocidade de execução é muito mais rápida, tá? E as empresas que não vão sobre este caminho de tecnologia, tá? Eu estou preocupado, tá? E vemos que tem empresas que grande, continuam um pouco sua parte varejo, mas que demoraram, tá, a bascular na parte digital, ou ter uma conveniência do e-commerce, ou ter uma operação omnicanalidade, comprar no online, receber no físico, na loja, ou vai na loja e o digital vai te entregar. Os caras que não conseguiram oferecer esse tipo de soluções estão atrasados e estão longe, tá, da competitividade de um outro varejista. E estão começando, seja a ser vendido, seja a desaparecer. Tá? Por isso, acho que, para mim, uma coisa que é uma base. Se você quer crescer, se você quer ser na ponte, tá, automatização baseada sobre processo de tecnologia é o dever de cada empresa. Show. Uma das coisas que eu gosto também dessa parte de automação, além de, assim, economiza tempo, dinheiro, como vocês já falaram, né? Traz esse ganho de escala, o que é muito bom. Mas eu gosto também nessa parte de... Eu acho que ela ajuda a reduzir erros. Porque, em tese, é assim, no teu processo, toda vez... Vamos dizer, eu comprei essa caneta numa varejista. A gente está usando as varejistas como exemplo, vai nessa. Eu comprei essa caneta. No meu processo diz que depois da compra efetuada, eu tenho que avisar o cliente assim, obrigado por essa compra, essa caneta, o seu pedido veio esse, você pagou isso, em breve vamos te informar sobre o transporte. Se isso é automático, aquele computador, essa automação ela não vai esquecer de fazer. À medida que tu fez o pré-requisito, que era comprar a caneta, ela vai fazer isso. Um ser humano pode esquecer, ele pode ter sido chamado para fazer alguma coisa, ele pode ter ficado doente aquele dia, ele pode acontecer, eu acho que N problemas para o cara, de repente, não enviar aquele e-mail. Então, eu acho que ele traz essa segurança de que os teus processos vão ser feitos, independente da situação, assim. Minimiza a falha, né? E minimiza bastante falha. Minimiza muito, assim. Das experiências que eu tive e que eu tenho até hoje, dentro das próprias empresas, traz um ganho de, eu acho que de certeza, de que o processo será feito. E acho que um ponto importante, tá, que temos que falar, ao final, pessoas algumas vezes fazem a confusão entre, mas vou substituir o trabalho da pessoa. Também não concordo com isso. Eu também não concordo, mas como usar de maneira mais inteligente, quando falamos do cliente, mais orientado para o cliente, tá? Um valor, tá? Porque o valor não é mandar um e-mail que você... Obrigado pela compra. O valor é qual o carinho que você pode trazer, quais as ofertas que pode oferecer em paralelo. Comprou um celular, vou oferecer uma capa de celular, tá? Ou vou fazer um financiamento, tá? E como o serviço que você pode dar é onde tem valor das pessoas, tá? Por isso, não fazer a confusão de, automatização que é suprimir os trabalhos. Não. É como melhorar também a vida do empregado. E tem mais coisa, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo que eu vi uma vez, eu não sei se eu vou saber contar direito, mas basicamente é assim. Quando a gente tinha lá e andava a cavalo, daí tinha umas pessoas, um para cuidar e limpar o cavalo, o outro para arrumar a ferradura do cavalo e tal. Quando chegou o carro, continuou precisando de humanos para fazer as coisas. A diferença é que a habilidade de limpar cavalo já não era mais tão necessária e começou para arrumar motor, para trocar pneu e tal. Então, o trabalho ele tá ali, né? Ele só vai evoluir, assim. Então, não é mais tu mandar o e-mail, e sim tu ter certeza de que o e-mail está sendo enviado para a caixa certa, tu padronizar o e-mail num design massa, alguma outra coisa. Eu não vejo, assim, falta de
trabalho humano no mundo hoje. O que falta é a gente se adaptar à nova necessidade baseada nas novas tecnologias que vão surgindo. Claro. Algumas coisas antigas não precisam mais ser feitas e paciência. Tinha cara que era especialista em gravar CD. Tinha cara que acendia as lâmpadas antigamente em Londres com uma vela e passava toda noite para acender. Cara, é claro que é evolução. Acho que é um assunto, acho que de uma forma em geral as pessoas já conseguem entender que é um contexto ultrapassado, essa discussão que... Vírgula, não sei, né? vírgula. Não sei, vírgula, o cara que né? continuar falando isso tem que tomar uma chinelada. Tem que tomar uma chinelada. Faz parte. Assim, em tese, cara, o que eu vejo é que caminha sempre paralelo, assim. Sim. A cada nova evolução de um lado, a necessidade que o outro lado evolua para aquele mesmo ponto, entre tecnologia e trabalho, vamos dizer, humano, assim, no geral. Mas eu creio que também, quando olhamos um pouco tudo, estamos falando desse tema de inovação, automação, tá, visibilidade. Quem dirige a tudo isso é o cliente, tá? E a expectativa dele, tá? Por isso, ao final, você, como empreendedor, pode se adaptar ou não a ele, mas ele vai ao serviço que se adapta ao melhor para ele. Claro. E acho que a base para ter um serviço diferenciado é como automatizar, como ter uma melhor visibilidade no parte do comércio, como ter mais serviço, como focar mais sobre ele, e não sobre o processo interno. Tá? E eu acho que é um ciclo vicioso, assim, porque, vamos dizer, eu vou tentar usar um exemplo assim, vamos dizer que eu ouvi meu cliente, o meu cliente falou, eu quero ter mais acesso em tempo real às coisas aqui. Então eu vou lá e crio um portal para ele com pushes no celular dele que ele tem acesso em tempo real. Então eu fiz uma automação lá pro cara e hoje ele vê isso. Mas ao mesmo tempo, depois disso feito, eu tenho que arrumar minha casa e eu tenho que talvez padronizar o meu processo, eu tenho que organizar a minha própria automação da casa para dentro. Sim. E aí tu começa a perceber que não só tu gera valor pro teu cliente ou atende a expectativa dele, como tu também faz o teu processo ficar mais barato e mais efetivo. E aí vai indo assim, gerei um valor pro cara, gerei um valor para mim, gerei um valor pro cara, gerei um valor para mim. E a tua empresa vai prosperando, né? Da forma com que se espera, eu acho. E acho que uma coisa que é interessante que você falou, você traz benefício para a empresa, mas diretamente também para os empregados. Claro. E se você traz melhoria para ele, traz felicidade. Traz felicidade, traz engajamento, traz cultura. E é assim que as empresas hoje, e a cultura sabemos hoje, enfim, que é no centro de todas as grandes empresas. Tá? Quando falo em grande empresa, não é tamanho, tá? Da empresa que tem um engajamento forte, tá? Porque isso faz a diferença. Claro. Sim. Total. E reposicionar também, né? A pessoa que trabalhava lá na operação disparando e-mail todos os dias, e a função era essa, ele acaba até sendo grato de um robô disparador, porque ele passa a atuar numa outra posição de operação, mais para analista, mais para network, contato com o cliente. Ele começa a acompanhar o cliente e diz, eu vi que você recebeu os e-mails aqui e tal, tá tudo certo contigo. Quer dizer, um tempo que você não tinha antes para desprender com o cliente, que é teu principal ativo, e por causa de uma automação. Então, eu acho que essa é uma grande sacada, né? Quer dizer, a gente melhorar a qualidade do cliente. Vocês falavam também sobre olhar para o cliente, colocar ele no centro do processo. E aí lembrava também, quando você estava comentando, a gente estava falando sobre personalização. E isso é meio que uma cilada no começo para quem está empreendendo numa startup tecnológica, vamos dizer assim, né? Porque você tem, de um lado, os clientes te pedindo algumas personalizações e com dinheiro colocando em cima da mesa. Se você fizer isso aqui para mim, colocar esse copo aqui vermelho, eu te pago tanto. O outro oferecendo tanto. Quando o cara está começando, ele fica naquela sinuca, né, cara? Será que eu demito o cliente, né? Ou será que esses R$3.000 valem esse chamado, né? Então, no começo é aquele xalalá. Mas como é que a gente mitiga isso? Tendo certeza de para onde nós estamos indo. E para isso existe um trabalho prévio que é tentar entender o mercado. Muito embora a gente não saiba efetivamente, porque normalmente uma startup tenta atingir um mercado que é novo, né? Você não sabe exatamente como vai se portar lá na frente, mas ouvir clientes, potenciais clientes, futuros clientes antes e ter essa dimensão do que realmente é a dor deles, que vai fazer sentido, eu acho que é importante para a continuidade e daí chegar naquele momento e dizer pro cara, não, infelizmente vermelho a gente não faz porque a nossa meta é só entregar copo preto aí 10 milhões até o final do ano que vem, né? Mas eu acho que a partir do momento que você consegue passar essa visão para o seu cliente, entender que ao final ele vai ganhar um benefício, porque se você faz o copo vermelho para ele, que não consegue fazer outros produtos que podem beneficiar para ele,
consegue, mas é verdade, como todo empreendedor, tá? No início... Você quer tudo, né? É um drama. Porque você não sabe... o que fazer, tá? Mas também, filho, até um conselho para os empreendedores que estão escutando, tá? Trabalhar com mentor, tá? Trabalhar com pessoas que têm mais experiência, porque esse tipo de coisa, tá? São tipo de coisa que pode, dar sucesso ou fracasso de uma startup. E como é que a gente acha um mentor? Hoje, fico Imagina se ele fala, me liga. Só me Você liga. quer ser meu mentor? Porque eu Só me tô liga. querendo empreender na área de vinhos e absinto. É difícil. Mas e aí? Não, mas é. Mas acho que, enfim, primeiro, acho que, por exemplo, Santa Catarina tem um monte de empresa que ajudam a startup a fazer. E você vê, tem, acho que... tem um monte que tem Sebrae, tem a CAT. Exato. A CAT em Floripa, tá? Isso. Começar a se aproximar desse tipo de associação, tá? Porque tem um monte de pessoas que querem ajudar. Tem um monte de pessoas mais... com carreira mais empresarial, tá? Que quer ajudar. Acho que é um mundo que excita muito. Por isso, acho que se conectar, tá? Conectividade através da associação como a CAT, o Sebrae, tá? Para abrir. E depois tem também grandes empresas que hoje abrem um programa de startup que você pode tentar para ter um coaching, um mentoring, tá? E em função da evolução tem coisas até mais estruturadas. Um Endeavor, não sei se você conhece. Endeavor, tá? Que ajudam ao crescimento. Mas, primeiro, o mentor pode ser, enfim, o seu vizinho, o seu pai, tá? Uma pessoa que já empreendeu, já que errou, tá? Porque você aprende muito do zero, tá? Os sucessos, tá? Todo mundo vê isso, mas são muitos os fracassos que dão certo depois, tá? Aprender, mudar um pouco, tá? Nem sempre um mentor precisa ser aquele empresário super bem sucedido na vida. A gente pode ser aquele senhorzinho. Conselhos bons são o que fazer de certo, mas também o que não fazer para... É importante. Não, eu perguntei isso porque, assim, eu acho que isso é bem importante. A gente já falou também em alguns outros episódios sobre, por exemplo, Napoleão Hill, nos livros dele, fala muito sobre o Dale Carnegie, né? Sobre o mastermind, que é você estar junto de mentes que possam te ajudar a pensar o teu negócio. Ele fala de business mesmo, né? Ele não está falando só de trocar ideia e figurinha. E às vezes isso pode ser uma boa dica, né, para quem está querendo iniciar um processo de automação. Senta com algumas pessoas da área, ou seja, de marketing, comunicação, ou comércio exterior, tecnologia, e troca uma ideia. Começa por aí, né? Não, mas tem uma coisa até para todo empreendedor, tá? Todos os fundos, a maioria, não todos, mas a primeira coisa que eles pedem, quando você vai apresentar a sua ideia, o seu projeto... O pitch. O pitch é quem é o seu co-founder. Por quê? Porque sozinho é complicado de pensar todo. Claro. Já dois, tá? Ter uma visão, comentar as ideias, compartilhar, trabalhar sobre a ideia, tá? Trabalhar sobre a execução. É mais fácil a dois, ter dois mentes diferentes, que pensam de maneira diferente, para desafiar a ideia e para fazer amadurecer isso, tá? Por isso, um dos primeiros reflexos, tá? Quem é o seu cofundador? Quem é o co-empreendedor com você? Tá? Você não tem? Tem fundo que fala, você não tem? Volta com um. É verdade. Eu acho uma provocação super interessante. Claro. Porque ao final, é como você olha, poucas startups são sozinhos, tá? Porque o cofundador é um papel super importante. E tem que... Mas até empresas, no geral, né? A gente vê muita... Por exemplo, né? A mais comum, assim, que eu pelo menos tenho acesso, são as limitadas. E as limitadas precisam que você tenha pelo menos duas pessoas ali, né? Para fazer uma sociedade. Mas agora tem a sociedade limitada de uma pessoa. Tem? Tinha visto aqueles Eirelles da vida, mas vamos mas ver. Ainda assim, mas eu acho que a grande é necessário massa ter alguém para fazer esse contraponto, né? Sim. Cara, já conversei muito internamente, inclusive com a minha mulher, e falo abertamente assim, sozinho para mim não serve, cara. Eu preciso de alguém para trocar uma ideia com pelo menos o acesso às mesmas fontes que eu tenho, as mesmas dificuldades que eu tenho, mas com pensamentos diferentes pra gente debater e ver qual é o melhor caminho e tal. Você não acerta todas, mas você discutiu pelo menos e tentou estressar ali. Exato. Qual que era o melhor ou o pior caminho. Isso serve pra discussão política também, né? Só que daí, o problema da política é que ninguém sabe discutir mais, eles sabem brigar. Daí o brasileiro enfim. Não falo português. É bom, né? Essa hora o cara fala, eu não falo português. Pronto, é melhor assim. Gente, aqui, ó, eu tenho, na continuidade, a gente falou bastante sobre a automação e a real necessidade dela.
E o que a visibilidade, agora a gente vai para esse outro lado, ela traz de vantagens, principalmente para as pessoas envolvidas nessa cadeia de comércio exterior num geral aí. Eu tinha comentado um pouco de tomada de decisão mais rápida, né, baseado... Mas o que mais que vocês veem, assim, que pode trazer como vantagem ter uma boa visibilidade? Legal. Eu acho que o PR tem uma experiência bem bacana aí para compartilhar com a gente, né? Quem sabe até você pode falar um pouquinho do teu produto. Aqui a gente, no podcast, a gente é bem aberto para isso, de poder falar daquilo que a gente faz, das nossas soluções e tal. Óbvio que depois o boleto, é claro, né, às vezes, dependendo de quantas vezes tu disser o nome da tua empresa, pode vir garrafas de vinho, absinto também, o boletim. Não, mas Gostei. Mas assim, eu acho que essa questão da visibilidade aí é algo super importante, mais do que relevante, porque você não pode fazer uma gestão hoje sem números. E onde é que você vai olhar esses números, né? Ou indicadores, de alguma forma, em geral. Diz aí, conta para nós um pouquinho da tua solução. Acho que vem também, enfim, da demanda dos clientes, tá? Que eles querem, tá? Hoje estamos no ecossistema com grande turbulência, tá? Claro. Falamos um pouco do almoço do Canal de Suez, o impacto, enfim, como você, onde está a minha carga, se está parada ou não, enfim. E acho que, enfim, a visibilidade tem muitos benefícios. Né? Quando eu penso Project 44, a primeira coisa, acho que na visibilidade tem 2 pilares, tá? Conectividade. Quais são todas essas fontes, tá, que eu posso me conectar para ter um dado de qualidade, tá? Esse dado de qualidade é como eu trabalho a informação. Porque sabemos que, infelizmente, tem muitas fontes que são erradas. O que dá uma informação que você vai passar para o seu cliente, mas que não está certa. Tem fake news, então, até dentro das empresas, cara? Tem fake news, sabe? Tem fake news da data de chegada também? Não acredito, cara. Fê, acho que o planejado é o realizado. Fê, se quiser falar, você pode me explicar. Melhor deixar pra lá, cara. Isso é um problema de todas as empresas. Conta como tu resolve, já tá bom. Conta como tu resolve, já tá bom. Tá bom. A gente, enfim, integrando um pouco todas essas fontes de dados, enfim, a parte do Comex, vamos falar com os armadores, por exemplo, também toda a partir de geofencing do porto, que quer dizer, mapeamos todos os portos no mundo, tá? Para saber quando o barco vai chegar, tá? Para saber quando ele vai chegar no porto e depois fazer o desembaraço do container. Mas depois também medimos também quanto tempo, tá? Em média, para este porto, o tempo de descarregar o container. Por que estou falando isso? Porque, ao final, todas as informações que você quer saber. A visibilidade te permite de antecipar as suas ações, de mudar uma operação reativa para uma operação proativa. O primeiro efeito, você ganha automatização, porque se você saber a informação, você consegue compartilhar internamente, mas também fora, você consegue melhorar os processos e assim, enfim, ganhar produtividade, eficiência. Obrigado. Se não souber a palavra, fala em francês mesmo. Nosso ouvinte nosso ouvinte é poliglota, tá tudo certo. Cara. Pode ir. Mas depois, pegando um pouco os exemplos, tá? Ok, você tem uma informação que você comunica que não está correta com o seu cliente, tá? Vai criar uma confusão para ele, porque ele vai se planejar sobre uma data errada. A partir desta, quando você tem uma data, porque algumas vezes não tem data, que é ainda pior. Tá? Mas essa visibilidade vai te dar uma data errada, tem um risco de tension de moagem para ele, tem um risco de planejamento, da parte de gestão de estoque, da parte de venda. Tá? Como você começar a ter a visibilidade proativa, tá? Se eu sei quando este barco vai chegar no porto, quando o meu container vai ser descarregado, consigo planejar a minha linha de fabricação da planta, tá? Quanto custa uma planta fechada, porque não tenho visibilidade. Tá? Claro. Um dia. Perfeito. Tá. Ajuda total no planejamento, principalmente. Planejamento. Depois, a visibilidade. Vou pegar um exemplo de um grande varejista muito conhecido nos Estados Unidos que trabalha com a gente na Europa, onde temos em tempo real o tratamento de todos os caminhões deles, são 4,5 milhões de caminhões no ano, tá? Na Europa. E na Europa tem muita subcontratação. Tá? Isso quer dizer, a Braspress contratar a Primor. Tá. A Primor contratar uma transportadeira da Itajaí, específica. Subcontratação de subcontratação. Exato. E o cara estava começando a perder a visibilidade.
tá? Por isso, tudo que estava chegando no centro de distribuição dele, tá? Ele não sabia quando vai chegar, tá? Não sabia se ele podia vender, porque podia chegar hoje, amanhã, daqui 5 dias. Tá? Com isso, eles começaram a trabalhar com a gente, tá? Para colocar esta visibilidade com o GPS do caminhão, tá? E conseguimos, com a integração que temos com todas as telemetrias do mercado, tá? Descer, tá? Ao nível 6 de subcontratação. E até uma visibilidade de 98%. Mas por que eu estou falando isso ao final? Ao final, você começa a usar o caminhão, tá? Como um centro de distribuição volante. Por quê? Você, a partir do momento que eles colocam as informações do purchase order dentro do caminhão, você tem o número do SKU, o produto, as quantidades. Tá? Certo. E começar a usar o caminhão não mais somente como envio que está chegando, mas como uma carga com esse produto que está chegando no meu centro de distribuição. Assim, eu consigo usar esse caminhão, tá? E já saber quando ele vai chegar. Quando você quer chegar menos de um dia, já eles colocam no estoque de venda do site deles. Porque você sabe que o SKU está vindo dentro daquele caminhão. Exato. E chega amanhã. Começar a aumentar de 50% as vendas deles com isso. Que bacana. Mais isso, o caminhão, como você começar a usar o caminhão como centro de distribuição ao final. Claro. Tá? Você reduz o metro quadrado no seu armazém. Você reduz o seu custo fixo. Já ser vendido, já cross-docking. só entrar no outro caminhão e ir embora. E você começa a fazer cross-docking. Tá? Por isso, reduz muito, tá? O fluxo de caixa, tá? Que está Sim, estocado. armazenagem e entre outros. Exato. E movimentos, né, cara? Imagina que se o cara não tem essa visibilidade, ó, o caminhão vai chegar com a carga dele, ele vai descarregar, botar dentro do armazém dele e achar uma praça lá para colocar aquela carga. Daí amanhã vai ser vendido, ele vai pegar aquilo, vai movimentar de novo, vai botar dentro de um caminhão e vai. Se ele tem essa visibilidade, ele tira de um caminhão e já coloca no outro. Exato. Olha quanto movimento é... Automatização, quanto movimento que você ganhou, porque em vez de pegar o produto, colocar no armazém, estocar, tá? Depois desestocar, colocar no caminhão. Então você já ganhou um processo. Enfim, por isso, a logística, com a visibilidade, começa a partir do momento que ela está integrada. E não estamos falando somente com as pessoas da logística, mas com o cara de venda, O cara da venda, com o cara de compra. Tá? Porque ao final eles começam a usar a logística como diferencial. Tá? E por isso que eu acredito muito sobre a visibilidade de fim a fim, tá? Que integra da cadeia do fornecedor até o cliente final, que chamamos todo mundo de last mile, para como otimizar todos os seus processos. Porque tudo que é automatizado com a visibilidade é fluxo de caixa que vai Claro. diminuir, ou vendas que vão aumentar. No final do dia é dinheiro no bolso. Olha só, simplificou 5 horas que o Pierre estava falando final do isso, dia. né? Achando que, pô, Dinheiro foda. no bolso. Né? Mas show de bola, é verdade mesmo, cara. Eficiência. É isso que se busca. O Pierre comentou uma coisa sobre dados, cara, e eu acho que é a especialidade de vocês aí, porque nós temos um cientista de dados na Olha mesa isso. e uma empresa que sabe tratar bem dados. Então, vamos lá. Qual é a importância desses dados e da qualidade deles para esses passos que a gente vem conversando aí, para trazer eficiência e tal? E eu acho que a segunda pergunta que eu queria fazer é assim, dá muito trabalho a manutenção desses dados no final, assim? Como é que vocês veem isso? Então, existe uma enxurrada de dados, como eu comentava há pouco, a gente também abriu o episódio falando sobre isso, só que o problema é o que fazer com tudo isso, né? E existem alguns, umas estatísticas gerais que dizem que mais do que 80% dos dados que nós temos hoje em nossas bases espalhadas por aí, eles são não estruturados. O que isso quer dizer? Um dado não estruturado, você não consegue fazer um relacionamento, um mapeamento, uma busca nele, entre outras coisas. Tá, e digamos que desses 20% são estruturados. E ainda você tem o semi-estruturado ali no meio do caminho, que é aquele que está mal organizado num PDF, alguma coisa assim, não está em um banco de dados, né? Falando um pouco de tecniqueza aqui. E que também fica difícil de você fazer uma busca dentro de um arquivo, uma base de arquivos PDF, né? Isso aqui eu acho que é claro para quem nos ouve. Então, se for colocar na ponta do lápis aí, menos de 10% dos nossos dados são de uso efetivo rápido para poder tomar decisão. Então, mais uma vez, é importante ter dados sobre tudo. Tá, legal. Mas o que você está fazendo com eles, né? E qual que é a riqueza desses dados? De onde você quer chegar? Aonde você quer chegar que com pergunta isso que tu está fazendo para eles. Exato, tem bastante exato. coisa. E aí, recentemente, houve um movimento da área de tecnologia em não fazer mais uma curadoria dos dados antes da sua armazenagem, que era o que sempre acontecia.
Então, existe hoje um conceito chamado de Data Lake, ou lago de dados, onde você armazena lá dentro de um servidor do jeito que está teu dado, e só quando se for consumir é que você trata esse dado. Existe a possibilidade disso acontecer? Claro, teoricamente ele é muito bonito. Agora, na prática, para você fazer a implantação disso, é um Deus nos acuda. A gente sabe que a gente trabalha com isso. Então, assim, a resposta é exatamente essa. Existe a necessidade de se analisar para que eu quero aquele dado. Senão você vai estar guardando e armazenando esse dado sem uma aplicação real. E vou colocar mais uma outra preocupação aqui, que é a questão da LGPD, da GDPR. Você eventualmente pode estar armazenando dados que você não vai usar, que são dados sensíveis que podem ser voltados contra você. Porque, contra você eu digo no sentido de que você está armazenando dados ou tem até dados históricos lá que não foram autorizados. Porque até pouco tempo atrás, quando não existia lei, você pegava o e-mail, o telefone do cara, colocava na tua base de dados, ficava na planilha de Excel e beleza, estava tranquilo. Agora já não rola mais. O cara, leia-se o usuário, né, o portador do dado, ele tem que te autorizar a você utilizar aquele dado para um fim específico. Para um e-mail marketing, para entrar em contato por causa que eu mandei o currículo, sabe? Até nesse detalhe. Cara. Então, essa é uma outra preocupação que a gente tem na área de dados aí. Então, mais uma vez, chegar perto de um profissional que possa te dar essas boas indicações de para onde ir é melhor do que você começar de uma forma errada. Eu acho que é mais ou menos essa a mensagem. Posso considerar uma limpeza de dados assim, ó, a minha caixa de entrada de e-mails, ela tá cheia. Daí eu vou lá e deleto todos eles e espero vir reminders. E vai vir reminders só dos importantes, né? Quem realmente precisa da minha resposta. Isso é uma limpeza de dados? Posso considerar? Não. Deletar minha caixa de entrada? Não é uma limpeza de dados. Porque daí só vem o que é importante de volta na cobrança. Seria ótimo, né? Seria lindo. Não, né? eu jogo tudo que tem na gaveta e... depois eu vejo. Mas enfim. E para ti, Pierre, como é que tá essa qualidade de dados? Quão importante e se dá muito trabalho essa manutenção aí que a gente está comentando? Primeiro, eu acho que como você pensa dado, ao final, enfim, a visão de todas as empresas, como eu consigo tratar melhor os dados para tirar mais insight, mais informações, tá? E para ser mais estratégico, tá? Eu vou pegar um exemplo. Hoje, como eu consigo analisar, respeitando a LGPD, tá? O comportamento dos clientes no varejo para fazer a oferta em função deles, em função do que eles gostam, em função do que eles estão vendo na internet, em função de tudo isso. A gente já viu cases aqui que já comentaram, né? Por exemplo, disso que tu está falando, que teve uma loja, eu acho que foi nos Estados Unidos, que baseado no comportamento de compra das pessoas, eles presumiam, através de dados, que aquela pessoa, por exemplo, aquela mulher estava grávida e mandavam flyers de produtos de gravidez para ela na casa dela, só utilizando esse comportamento e esses dados estruturados para... Tem muito isso. Óbvio que deu problema, né, gente? Não façam isso, mas enfim. A Target descobriu antes da família que ela estava... Tem muito estudo que são feitos, por exemplo, em supermercado, em função das rotas que você pega, que o consumidor pega, tá? Eles colocam os produtos em função do que você compra. Até a altura, né? Exato. Tudo exato. Por isso, acho que isso é análise do comportamento baseado sobre dados. Tá? O grande problema, como você falou, é como eu consigo estruturar um bom dado. Porque dado, todo mundo fala... Ou útil, né? Até útil, tá? E acho que isso é o grande desafio de todas as empresas, tá? Que seja empresa de tecnologia, que seja empresa hoje de Comex, tá? Porque ninguém pode fugir desta responsabilidade, tá? De como tratar os dados, porque tem lei, tá? Mas também como consigo usar esses dados para ser mais pertinente, como usar os dados para ser mais competitivo, tá? Na sua oferta, tá? Do nosso nível da parte de visibilidade, tá? O grande desafio é que temos um monte de dados de fontes diferentes, tá? E essas fontes para a mesma viagem, tá? Dá informações totalmente diferentes. Por exemplo, um armador te dá uma previsão de chegada numa data, mas o porto está dizendo outra e, enfim... E aí, isso acontece. E aí... Eu nunca vi. E eu não estou sendo irônico. Precisava ver a cara dele. Mas o cara... Não. Assim... esse é um exemplo básico, né? Sim. Óbvio que tem camadas piores aí disso, mas... Mas voltando a isso, acho que tem que, primeiro, esse dado que eu recebi, tá? Hoje, ainda vale a pena olhar esse dado, porque é um dado que pode ser de 2 dias atrás, tá? É a coisa de 2 dias atrás não tá mais pertinente hoje. Claro. Depois, ver esse dado se está certo.
baseado sobre histórico, baseado sobre isso. Por isso, tem todo um trabalho de limpeza dos dados em função de critérios, tá? Critérios de realidade, de efetividade, tá? E de histórico. E a partir disso, tá? Começar a usar este dado para começar a fazer predições, tá? Predições no meu negócio vai ser predições de data de chegada, predições de risco, predições de antecipação, de alerta, tá? Faz 3 dias que o barco não muda, tá? Como eu consigo colocar uma alerta para que a operação já tome ações, tá? Com o armador, por exemplo. Por isso, acho que a estruturação do dado no nosso negócio é chave. Especialmente que o Comex ainda precisa muita evolução de tecnologia. Com certeza. Tem uma falta. Mas falta oportunidade, tá? Por isso também que conseguimos nos posicionar, que tem um monte de startups que estão chegando. Mas a grande empresa do meio ainda necessita uma ajuda para tratar esta qualidade de dado, tá? E vendo isso, acho que hoje, especialmente quando for todos os desafios que tem da cadeia de suprimentos, tá? Você precisa ter uma informação que seja útil. Tá? E é isso que eu tratar os dados a nosso nível e como eu consigo entender esta informação, validar esta informação e te dar à tua equipe, te dar ao teu cliente uma informação que tem valor que você pode usar para tomar decisões. Algum ganho. Tem que chegar com algum ganho. Deixa eu dar uma guinada nesse nosso papo aqui, ó. Trazendo Vai um gerar pouco polêmica? Não. Vai falar sobre política, não? Eu estava pensando em falar do... Não vou falar. Vai lá. Levando exatamente essa questão dos dados e tal, e como eles são estruturados e não, trazendo um pouquinho da gestão do conhecimento, né, da teoria da gestão do conhecimento. Existe uma pirâmide chamada pirâmide do conhecimento, né, para ser pouco redundante aqui na minha fala. E essa pirâmide, imaginando ela como a base sendo os dados, né? Os dados é aquela informação solta que ela sozinha, por si só, não diz nada, né? Eu vou pegar um exemplo bem clássico aqui, porque fica fácil de a gente materializar. Você tem lá um número, 23, outro dado que é Florianópolis, outro dado que é uma data e assim por diante. Então, eles soltos não te dizem nada. Se você subir uma escala nessa pirâmide, que é o nível da informação, então de dados a gente vai para a informação, o que é a informação? É o dado processado, filtrado, de alguma forma você processou esse dado. E como é que a gente pode tomar como exemplo aí? Se eu tenho aqueles dados soltos lá. Eu pego aqueles dados, organizo, filtro e digo que dia 5 de fevereiro em Florianópolis vai fazer 23 graus. Aí eu tenho uma informação. Uma informação, portanto, é um conjunto de dados, dando uma de professor Pardal aqui, né? Estruturados e processados. Beleza. Qual que é o próximo nível da pirâmide? É conhecimento, que é a organização dessas informações, a filtragem, o processamento delas. Então, quando eu tenho uma cadeia de informações, que é o que a gente consegue fazer no Comex hoje com dados históricos, que é assim, ó, eu tenho lá, vamos usar de novo aquele mesmo exemplo da temperatura, né? No dia de hoje está fazendo 23 graus. No mesmo dia, um ano atrás fez 40 graus, a outro fez 45 graus. Então, quer dizer, eu tenho um conhecimento aqui que hoje a gente está com pelo menos uma média de 20 graus a menos do que o padrão. Aí eu tenho conhecimento. E aí a escala sobe, né? Vai para inteligência, sabedoria, etc e tal. Inteligência competitiva, que a gente fala tanto. Mas eu quero ficar na camada de conhecimento, que é hoje muito falado dentro das organizações, que o principal ativo é o conhecimento, etc e tal. Agora eu vou puxar a brasa para o meu assado aqui. A Maia, ela entrega uma solução para a gestão do conhecimento dentro das organizações, que é um dos principais ativos. Quer dizer, a gente encontrou um gap que é exatamente como manter dentro da organização o nosso conhecimento, o conhecimento organizacional. E até uma pegada um pouco de learning, assim, de aprendizagem, né? Porque veja bem, qual que é o gasto que você tem hoje com a contratação de um profissional, né? Ele tem uma curva de aprendizagem no seu onboarding. Isso tema tempo, e tempo é dinheiro. E a mesma coisa da perda desse conhecimento. Quando a pessoa sai, ela leva consigo um conhecimento tácito que está na cabeça dela que ela não externalizou em lugar nenhum. Então, com uma base de conhecimento como essa, um local onde se tenha ele centralizado e com uma ferramenta de busca e ainda um assistente inteligente que te ajude, né? Como se fosse uma inteligência artificial ali te ajudando a dar os próximos passos, você consegue gerenciar melhor o teu conhecimento dentro da organização. Então, no final das contas, o que eu quero dizer assim, dado é uma coisa importante, etc e tal, mas, de novo, qual é o fim disso, né? Para que você quer usar? Ele tem que se tornar um conhecimento, pelo menos. Exato. E como é que você vai transformar ele em conhecimento? E ainda por último, né?
como é que você vai manter esse conhecimento dentro da tua organização? Se você quiser saber mais, fale comigo no final. Muito bom. Cara, o que eu falo agora? Quem que responde agora? Nada, Fala né? nada. Sei lá, enfim. Professor Deixa. Sigmundo. Pois é, professor Deixa Sigmundo, famoso Sig, enfim. Boa. Não, mas eu gosto desse conceito mais teórico e bem explicado pelo fato de que, assim, o nosso ouvinte, ele tem uma média aí, segundo os dados que temos e o conhecimento que nossa temos, estatística. de 25 anos a 30 anos, é o maior grupo que ouve e tal, que tá lá no fim da faculdade, ou já tem alguma certa experiência com o comércio exterior e, pô, olha que legal o cara entender que existem essas camadas, que já não é muito tecniquez de comércio exterior, né, de dado para informação, para conhecimento, e o como ele já pode chegar na empresa que ele trabalha e começar a tentar transformar de alguma forma aí para, né, como o Pierre falou, a gente tem dificuldade de encontrar informações de qualidade, de confiança para conectar e para trazer essas novas predições, que são provavelmente as camadas de cima dessa pirâmide do professor Pardal Sigmundo. Mas enfim, o que eu percebi na fala de vocês é que realmente dá um trabalho essa manutenção de dados. Mas quando tu alia esse trabalho de manutenção de dados para ficar com qualidade de dados, para daí gerar essas automações e visibilidades, o teu ganho é exponencial, ou seja, ele pode ser multiplicado muito mais do que se tu fizesse de uma forma manual ou de que não tratasse o dado e não tivesse de fato o ganho que a gente vinha conversando nesse tempo. Agora pensando daí nesse mundo ideal de logística, aliado com tecnologia, tudo lindo já, interconectado, 5G, toda aquela viagem boa e bonita que se fala na internet, cara. O quão longe a gente está disso, ou o quão perto estamos disso, né? O que já tem disponível, que vocês veem, assim, que já dá para experienciar, Sim. e o que vocês estão vendo para um futuro próximo? Novamente, né, cara? Futuro lá na frente, assiste, sei lá, Minority Report, qualquer outro filme desses malucão, assim, que tu consegue ver bastante tecnologia envolvida. Mas digo assim, hoje, o que já dá para ter acesso numa empresa de comércio exterior, de logística, de cadeia de suprimento, e-commerce, que é realidade, e num futuro próximo, o que essas pessoas vão poder ter, tatear e usar? E aí? Eu já falei bastante, Pedro. Agora vai encarnar o professor Pierre? Não, é isso? Agora o professor Pierre, daí depois eu volto aqui. Tá, já vai lá. Bastante coisa aí. E aí, Pierre? Tá bom. Não, primeiro, enfim, acho que a realidade está existindo, tá? Não estamos falando de conceito, tá? Do conceito, desculpe, que não existem, tá? Certo. E pegou hoje a parte de visibilidade, a Project 44 hoje está focado sobre este tema, tá? Eu acho que tem que ter profundidade quando você começar a olhar este tema e você consegue automatizar depois todo o caminho. Hoje o que vocês entregam assim na Project 44 assim para tentar materializar pro cara que está nos ouvindo aí? Não, acho que é um passo atrás. Hoje é uma plataforma na nuvem, tá? Que a partir do momento que temos a informação do seu envio, que pode ser terrestre, que pode ser marítimo, que pode ser multimodal, certo? Tá? O intermodal, tá? A partir do momento que temos isso conectado ao nosso ecossistema, a gente consegue te dar em tempo real, tá? A posição do barco, a posição do caminhão, a posição do avião, tá? Certo. Porque acreditamos que a logística, tá? Aquele suprimento vai ser integrado de fim a fim. Tá? Certo. Hoje você faz uma importação da China, tá? Você quer saber onde está o caminhão da primeira milha, depois a viagem marítima e depois a entrega até a fabricação da distribuição. Tudo isso em tempo real. Porque com isso você consegue planejar, consegue antecipar. Tá? Por isso, a gente consegue dar esta visibilidade através da plataforma, gerenciando baseado sobre o conhecimento de dado, tá? Enfim, data science, inteligência artificial, machine learning, enfim. Acho que o professor Sigmundo vai explicar depois. Eu prefiro Pardal, mas ok. Pardal ficou bom, né? Mas é... Pardon. E com isso conseguimos ajudar a nossos parceiros, clientes, tá? A tomar essas decisões, tá? E acho que a primeira coisa, o efeito é como você reduz, por exemplo, o número de chamada do seu cliente para você, porque você já disponibiliza a informação da carga dele, tá? Que seja o cliente internal ou external. Depois começar a automatizar o processo com toda a parte de gestão do estoque, gestão do volume, tá? Começar, por exemplo, tem um monte de exportador que o comercial não sabe posicionar a carga do cliente que vai chegar nos Estados Unidos. Por isso,
você consegue reconhecer o faturamento, tá? Por isso, depois tem um monte de ganho diferente, mas o que é o mais importante, tá? Quando falamos de visibilidade, é um caminho, tá? Tem objetivo a curto prazo, tá? Que são ganho automático. Falamos um pouco de detention de murage, falamos de melhorar com a relação cliente, falamos de ver como automatizar os processos. Isso é curto prazo. Mas depois, enfim, tem ganho, tá? Sobre a redução do estoque, aumento das vendas, tá? E que ajuda. E o próximo passo que te traz a visibilidade é como eu acompanho o próximo step da visibilidade. E, por exemplo, com outra ferramenta de planejamento automatizado, tá? Eu consigo, com a informação que chega, os dados dos produtos que estão chegando daqui 2 dias, tá? Eu consigo fazer o planejamento para saber onde vou fabricar um produto. Eu vou dar um exemplo. Tá? Em função de todas as importações que eu fiz da uma empresa global, tá? Que vamos falar que tem uma planta no Brasil, uma planta nos Estados Unidos, uma planta na Europa, tá? E que tem que fabricar um novo produto. Em função de todas as viagens, tá? Que ele tem, todas as importações, todos os dados que ele tem, ele consegue analisar qual é o mais rápido, qual é o mais barato, tá? E afim decidir onde ele vai fabricar o produto, tá? Por isso, você consegue automatizar a planificação, tá, da sua fábrica baseado sobre dado de visibilidade, dado do produto, dado do custo, tá? Por isso, a visibilidade vai servir toda a empresa, a nossa visão, tá? Para automatizar a decisão e o ciclo de venda, o ciclo de fabricação. Pô, show de bola. E para ti, Sig, o que você tá vendo aí de como é que tá? Futuro. É um pouco do que o Pierre falou também, assim, o futuro já está acontecendo, né? O que a gente está falando de previsões para automação e tal, tem muitas organizações já utilizando, né? O processo de RPA, por exemplo, que é Robot Process Automation, uma coisa assim, né? Automação pela utilização de robozinhos, né? Quem sabe até você pode compartilhar um pouquinho da experiência da Royal, que eu sei que lá a gente tem também. Mas eu vejo que tem algumas barreiras. Uma delas eu já citei, que é a questão da legislação de dados, e vejo que as empresas estão muito de braços cruzados ainda para o que pode acontecer. Eu acho que tem assim meio de um deixa que eu deixo. Ainda ontem a gente estava conversando com alguns advogados sobre isso, porque a gente não está vendo efetivas ações em torno disso, porque de alguma forma vai ter um gasto, né? Vai ter um custo. Você vai ter que fazer um diagnóstico lá da tua empresa para ver se ela atende já essa questão da legislação de dados, e depois vai ter uma adequação. Então tem um investimento em torno disso. Mas a perda também ela é muito significativa se a gente não tomar uma ação. Então acho que esse é um ponto assim, super de atenção em relação ao futuro. Até a gente tem acho que um episódio ou uma live sobre LGPD, né? Perfeito. Eu acho que temos aí, se você procurar no YouTube ou no Spotify, você vai saber aí. Isso, tá no canto superior direito da tela. Cara, pior que eu não sei nada disso, né? Eu não participo da edição, o cara não sabe onde falar, onde clicar, mas tudo bem. Mas assim, procura aí sobre isso, que aí você assiste esse episódio e vai saber não só o que é necessário, mas também o quanto vai te custar não se preparar para. Acho bem interessante. Mas desculpa te interromper. Não, imagina. E além dessa questão da legislação de dados, quando a gente fala de futuro, eu acho que ainda tem algumas utopias em relação à troca de dados, porque as empresas são muito reticentes em trocar dados. Quem sabe, até o Pierre depois ainda pode comentar um pouco sobre isso, mas quando a gente fala de cadeia logística, eu não estou falando de um dado que está só meu aqui, sobre a minha alçada, né? Eu tenho que buscar isso de um armador, de um despachante aduaneiro, de um agente de cargas, de um porto. E você conseguir esses dados é o primeiro passo aí, que já é um bloqueio. Então, por isso que eu acho que o nosso futuro pode, de toda essa interconexão, etc e tal, o BL eletrônico e tal, que todo mundo já vem falando sobre isso, né? Ainda é uma coisa que deve se arrastar um pouco por causa das manobras políticas e estratégicas das empresas que têm mais informação e que não querem deixar isso externalizado, né? Então eu acho que essa é uma outra barreira. Eu falei de muita coisa positiva, mas a gente também tem que falar dessas que são barreiras aí para a questão da automação. Então são esses 2 pontos que eu queria falar sobre a questão do futuro, mas eu acho que valeria a pena se comentar um pouquinho da questão do RPA, se você não se importar. Claro, não. É porque, na verdade, sim, né? Quando até a gente veio conversando isso no almoço, principalmente eu e o Pierre, porque o Sig chegou atrasado, né? Faz parte, né? Valeu, não. A culpa foi do Binho, cara. Sim, né? Faz parte, não. Brincadeiras à parte, sim. A gente vinha discutindo sobre isso porque esse mundo ideal dessa interconexão e tal, ele tem camadas, ele tem passo a passo do que fazer, né? Você não consegue só chegar e dizer assim, quero tudo automatizado. Tem que começar por uma base, depois você faz um avanço, depois outro. Assim é com a visibilidade, assim é com a automação ou com qualquer coisa na sua vida, eu imagino.
E a nossa experiência com essa parte de RPAs, que são processos robóticos automáticos, tentando traduzir para um português aí, claro, foi meio assim. A gente começou primeiro a entender os dados que tínhamos, utilizar o histórico para trás, para entender o que fazíamos. Depois a gente começou a ver quais são os nossos processos, mapeamos e fizemos meio que uma árvore processual. Bem simples assim. A sua carga embarcou. Se sim, tem que passar para o próximo passo. Se não, volte 2 casas e veja o que está acontecendo, sabe? Sim. Banco imobiliário. Do Comex. Do Comex. Depois de ter isso bem mapeado, a gente chegou numa conclusão que existiam tarefas ali dentro, ou esse avance ou volte e tal, que poderiam sim de fato ser automatizados, ou às vezes serem alertadas, ou às vezes serem informadas. E aí a gente começou essa utilização desses RPAs aí, desses processos robóticos automáticos. Ou seja, um exemplo simples. Se o teu sistema está lá, o próximo passo é questionar ao importador se ele tem ou não licença de importação prévia ao embarque. Então, você colocou ali, aperta questionar ao importador, sai um e-mail para o importador perguntando isso. Quando ele responde, você põe sim ou não. Se botar sim, o robô já faz alguma coisa. Por exemplo, se botou sim, precisa enviar um e-mail ao agente dizendo segure este embarque, pois há licença de importação, precisamos esperar ela. Se não, pode mandar um e-mail para o cliente. Obrigado por confirmar que... A gente começou a usar um pouco dessas automações simples ainda, no início, para mais tarde começar daí as mais robustas, como, por exemplo, passar um scanner dentro da nossa base de dados e tentar achar falhas, ou o que a gente chama de outliers, tipo, coisas que estão fora do contexto da massa dos dados. E, cara, a gente já inventou tanta coisa lá, porque quando você entende esse conceito e já está nessa parte da camada de RPAs, você já consegue... meio que sonhar, assim, esse mundo utópico. Você já consegue mexer muita coisa, prever muita coisa, consegue... hoje o nosso robô lá, que a gente carinhosamente apelidou de Alan, né? Ou nomeou ele de Alan, para ficar fácil conversar sobre esses processos e tal. Sabe quando o Alan envia um e-mail? Ninguém conversa assim. Sabe quando o robô lá, aquele processo de automação maluco, fala Alan, fica tudo mais fácil lá para nós? Hoje a gente tem, cara, desde... relatórios, envios de notificações, a gente tem controladoria feita por processos robóticos, a gente tem previsões, a gente tem coisas bestas como envio de aniversário, feliz aniversário, até, cara, enfim, relatórios que você precisa ter a visibilidade de manhã para tomar uma decisão no fim do dia para ver se não escapou nada. Cara, tem 1 milhão de coisas lá feitas por ele. Inclusive, por exemplo, né, uma das automações que a gente tem, a Project 44, faz também num nível de excelência maior, que é eu consigo buscar o tracking com os armadores e as companhias aéreas automático em tempo real. Então eu vou lá, cara, eu coloco dentro do meu sistema um processo e ele está automaticamente batendo o dado, por enquanto hoje, no meu caso, só com os armadores e as companhias aéreas. Então ele está lá batendo e está voltando. Em caso de alteração, eu consigo fazer coisas automáticas. Por exemplo, alterou um dia, eu posso já disparar uma mensagem para o meu cliente no formato que ele está acostumado, dizendo, cara, alterou um dia aqui, a gente recebeu essa informação, como avisar o meu operador, alterou aqui, fica ligado, porque o cliente tinha dito que podia só chegar até essa data e tá pulando um dia. Liga para ele, entende a real necessidade dele para ver se a gente tem alguma coisa para fazer ou não. E aí traz o que o Pierre falou bem, e que é uma das coisas que eu mais gosto, a gente sai da reatividade para proatividade. Perfeito. Então, cara... essa foi a experiência que a gente teve aí nesse Ganhou muito tempo. Em produtividade, né? E desse case em específico, eu lembro que a gente fez justamente um trabalho com as lideranças, buscando entender quais eram os processos que poderiam dar algum tipo de dor. A gente mapeou item a item, sabendo se uma data não foi lançada, avisa com antecedência. Então, você já consegue tomar ações, de novo, não tentando consertar um problema que aconteceu, mas já prevendo que algo poderia acontecer. E é o que o Arlon falou, você ter já na palma da mão, quando você acorda pela manhã, um raio-x completo de como é que está a coisa andando, isso você ganha muito em termos de performance e até reduz a ansiedade, né? Reduz a ansiedade. Que é um problema no mundo, também. Que a gente pode entrar nesse assunto, dá uns 28 podcasts, né? Mas aí a gente já deve ter falado de ansiedade em algum dos nossos episódios também. Esse é o 70 ou 71 gravado, já tem bastante coisa. No Comex tem, né? Aqui tem só um pouquinho, né? Mas é muito interessante o caso que você falou, porque, enfim,
começar a mudar o seu trabalho, tá? E pega um pouco todo esse conceito de automatização, visibilidade, tá? Bom, cuidado com a visibilidade sobre dados que não são corretos, tá? Que é um pouco, que é um pouco difícil algumas vezes quando você faz isso com as empresas direto conectadas, mas... Claro, é bem nessa. Mas... Eu tô sendo criticado por ele aqui, eu tô sentindo, mas tá. Vamos lá. Tá bom, eu vou pensar em ser teu cliente, cara. Tá bom. Não. Assim, ó, uma das coisas até que eu gosto muito de trazer aqui pros teus tons, cara, pra não ficar só aquela teoria, assim, que o cara ouviu e... é perguntar como é que começa, assim... De tudo que a gente falou dessas aplicações de visibilidade, de conectividade, de automação e tal, pra quem quer começar, cara? Isso, na sua empresa lá. O cara é um colaborador, ele quer trocar uma ideia com o gerente dele e... Por onde ele começa? O que vocês acham que as primeiras ações que essa pessoa deveria tomar, assim? Processo. Eu não começaria de outra forma que não fosse olhar para os processos, a organização deles. A gente conversou com agentes do Comex de outros países e a gente viu, assim, pessoas andando muito bem, obrigado, ganhando bastante dinheiro, com um processo super enxuto, utilizando uma ferramenta que tem no mercado aí que você vai pagar pouco, pensando em um sistema complexo, tal. É assim, gestão de processos, sabe? Um Monday.com, assim, que você vai encontrar na web, né? Paga nós também o Monday. E outras ferramentas como essas de Kanban, não digo Trello, né? Porque ela não... Mas coisas assim, que vão automatizar um processo de fluxo. Mas claro que para isso antes existe a questão do desenho do processo. Se isso não tiver desenhado corretamente, eu volto a bater nessa tecla. Não adianta você querer automatizar alguma coisa que está desorganizada. Então, tem que organizar pelo menos qual o próximo passo a cada... Né? É isso? Então é simples, né? Começa por ali e depois tem várias ferramentas para implantar. Eu até um passo atrás, estava com o executivo lá semana passada, estávamos falando disso, tá? E foi interessante a resposta dele, até pegou, porque falou... A primeira coisa, o colaborador, tá? É um pouco duro, mas ele tem que entender qual é o problema que ele tem. Certo. Porque, ao final, enfim, você chega, quer um monte de coisas, tá? Mas, primeiro, entender qual é o problema, tá? E depois, antes que ele venha no escritório, ver o manager, achei um pouco rude, mas acho que é mais pensar na ideia. O cara tem que pensar, tá? Há 3 possíveis soluções para este problema. Porque a partir do momento que você já começou a identificar o problema, pensar, tá? Definir, tá? Para fazer o processo, é super simples, porque você tem um entendimento, tá? Se você já vem com as ideias de soluções, tá? Você tem uma conversa que muda totalmente. Claro. Por isso, acho que entender o que falamos, qual é o problema, qual é a dor, tá? E a partir disso, já começar a tentar trazer a ideia, não precisa ser perfeito, mas se já começar a pensar isso, você ganha no fluxo de resolução e do processo de automatização, muitas coisas. Bacana. Gostei disso que você falou, porque a gente já comentou também em alguns outros episódios, a gente deu até a recomendação do Golden Círculo, do Círculo Dourado, do Simon Sinek. Isso aí. Tu falou aqui, metade o nome, metade o cara, né? Metade o cara, e olha lá, o Círculo Dourado dele, que ele diz assim, comece pelo porquê. Né? Por que você está fazendo isso? Que o como, eu falei da questão do processo, você já tá na ação, né? Você já está na ação. E eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, né? Por que a gente está fazendo e aí depois o como que a gente vai operacionalizar. Bacana. Show. Para quem não sabe do que ele está falando, entra aí no YouTube ou no TED Talk, tem lá Círculo Dourado, Simon Sinek, lá você vai encontrar esse conceito bom aí. Tem um livro também, começa pelo porquê dele mesmo. Exato. Capinha branca com vermelho, vai lá, você vai Qual que é o segundo livro dele? Cara, não sei. O segundo livro do Simon Sinek, vocês sabem? É alguma coisa do porquê também. O Binho vai procurar ali, deve ser alguma coisa aí. Enfim, depois a gente vê aí e comenta sobre isso. A gente tá chegando no final, então a minha pergunta vai ser assim. Eu acho que eu vou pular essa pergunta e vou fazer a final aí, porque o nosso tempo tá bem curto aí. Vocês têm alguma história ou alguma coisa que passaram com vocês na prática aí, que veio alguma solução com automação, alguma coisa nesse sentido, que é legal compartilhar com o nosso ouvinte aí, alguma coisa talvez engraçada ou uma situação difícil que vocês passaram com isso ou não? Encontre seu porquê aí, ó. Tá aí, celular do SIG. Encontre seu porquê. Então comece pelo porquê e depois encontre seu porquê. Do SIG também. Encontra primeiro ele para depois começar por ele, né? Vamos tentar fazer a lógica. Mas enfim,
E aí, Sig, teve alguma situação que já passou contigo, cara? Assim, me ocorreu agora de a gente falar também de um processo de automatização que chegou a elevar mais de 40% de engajamento dos nossos usuários na plataforma. Foi quando a gente simplesmente, né, parece simples isso, né, mas a gente resolveu avisar eles de quando tinha atualização da plataforma. Simples. Não, porque assim, dentro de uma plataforma de conhecimento, se você for avisar a cada step e mudança que tem lá dentro de alteração, tua caixa de e-mail vai lotar, né? Mas quando você possibilita com que o cliente ele diga quais das trilhas dos artigos e daquele conhecimento que tem lá dentro ele quer acompanhar, ele quer seguir, a qualquer alteração ele quer estar sabendo sobre, e a gente envia isso para o e-mail dele, você faz com que as pessoas participem mais da plataforma e aumente o engajamento. E nisso a gente conseguiu um aumento de minimamente 40% de engajamento. Além de, a gente também reduziu o tempo de troca de informação interna. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu coloquei lá dentro da plataforma de conhecimento um passo a passo de... como você vai fazer? Como é que a gente faz quando a gente vai viajar e a gente tem que fazer prestação de Política contas? de viagens corporativas. Política de viagem. Isso. Então tem sempre alguém lá do departamento de pessoas que é interrogado umas 2, 3 vezes por dia. Onde é que faz mesmo? Onde é que entra? Onde é que clica? Onde é que... E esse procedimento, uma vez escrito, estando dentro da plataforma, e a pessoa e a organização com o hábito de acessar essa plataforma, você não precisa mais ir até a pessoa. Isso já está em algum local centralizado. Então você reduz também o tempo, e que também tempo de funcionário é dinheiro, a gente pode estar investindo em outras áreas, né? Então a gente tem esses 2 casos aqui. Só avisar por e-mail já aumentou 40%. Só um aviso, a gente já conseguiu um aumento de 40% de engajamento. Indo um pouco sobre toda a parte da automação e tudo isso, até uma história real que eu vi com um cliente. Ao final, entregamos, foi uma vida inteira, entregamos um produto revolucionário, que achávamos que estava perfeito. Então, sabe, orgulho, tá? Entregamos, vai funcionar, E ao final, começamos a ver, 3 semanas depois, o cliente não estava satisfeito, não estava... E o grande erro que fizemos lá e que vimos depois, tá? É como acompanhar a mudança. Como acompanhar os usuários à mudança. Por isso, a verdade aqui é mais... a automação que estamos falando, ela muda também os processos dentro da empresa, sobre as pessoas. Cultura, né? Cultura, tá? E uma coisa que você não pode esquecer é as pessoas dentro disso, tá? Meio disso, tá? E isso que chamamos change management, tá? Que as consultorias ricas falam, tá? Tem uma palavra em português normal para a gente fala acompanhamento na mudança. Isso, pode ser. Gestão da mudança. Tá? Aí os caras Mas falam... é mais bonito falar inglês, né? Fica mais coach. É né? mais caro. Cobra mais, é isso? Fica mais caro. Cara, eu mereço. Mas isso é uma coisa fixa. Para concluir, estratégica para o sucesso do projeto. Tá? Por isso, vimos, depois deste trabalho que refizemos, tá? com o usuário, com esta mudança dentro da empresa, um impacto totalmente diferente, tá? E um engajamento da empresa cliente, tá? que foi sensacional. Tá? Mas o erro que fizemos é não pensar nisso na primeira vez. Bom, ótimo. Show de bola. Eu vou me abster desse coisa, porque eu já falei tantas histórias engraçadas aí ao longo do nosso podcast que... Cara, uma mais, uma menos. Eu vou dizer pra vocês que eu já tive um amigo que fez aquele delete ali que eu comentei nos e-mails anteriormente e ficou esperando só os reminders depois pra ver o que de fato ele tinha que fazer. E funcionou. Só não façam isso nas suas empresas, principalmente nas que eu tô participando, tá? Por gentileza, não façam. Mas enfim. Cara, queria agradecer vocês pela presença. Um bate-papo, eu acho que extremamente importante, interessante. É bom a gente bater mais... cabeça e trocar ideia sobre isso. É o presente, né? Apesar de todo mundo falar, o futuro é a tecnologia. Cara, é o presente. A gente já está atrasado, baseado nas mudanças e nas necessidades que temos, né? A gente correu bastante aí por causa do Covid, mas acho que não foi o suficiente, assim, para resolver os bons problemas que temos ainda no mundo aí. Quero agradecer todo mundo que ouviu a gente até aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Vocês já sabem, o nosso conteúdo também está no YouTube agora, então você consegue ver a gente aí e as nossas cabeças. Você consegue ver as nossas cabeças, inclusive, já no Spotify, né? Eu acho que eles lançaram a ferramenta e tem alguns episódios aí que a gente já botou. Curte, compartilha, passa aí para todo mundo que acha que é interessante passar esse conteúdo. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Teus e Tons.